Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. Este é a segunda parte. Esta é a segunda tentativa de um podcast que eu não consegui fazer na semana passada porque pus os pés pelas mãos com os clipes e não os acabei, não fiquei satisfeito com os 40 minutos que cheguei a gravar, por isso vou tentar fazer um replay. Enfim, este está a ser gravado no dia 9 de junho de 2018 e vamos lá tentar fazer uma segunda tentativa em relação este podcast, que ainda por cima estou com a garganta atacada porque, todos nós já apanhámos uma gripezinha ou qualquer coisa. Esta eu sei de onde é que veio. Não é que um espécimen humano, na quarta-feira, quando eu estava a fazer depósitos para a empresa, ainda estava atrás de mim na fila do banco a tossir sem pôr a mão à frente, mesmo atrás de mim, a olhar para ele mesmo naquela, este gajo, este espécimen ainda me vai contaminar e pumba, certinho direitinho. Desde então comecei a ficar com a garganta cada vez pior. Por enquanto ficou-se só pela garganta, porque como também já tive uma gripezinha, o meu sistema imunitário já está controlado para combater isto, mas mesmo assim o cabrão mandou-me abaixo um bocado. God damn it. Ponham a mão à frente quando tossem, people. Pelo menos isso. Eu nem digo que andem aí com máscaras tipo Sub-Zero. Mas, porra, põe a mão à frente, palhaço. Agora estou aqui com a garganta toda afanada, meu. Thanks. Obrigado, irmão, ser humano. Porra! Oh, man. Esta é daquelas coisas que não parece que não se ensinam na escola. Põe a mão à frente, man. Agora estou com a garganta toda atacada, mas pronto. Falando em gargantas atacadas, vamos começar por um clipe. Desculpem, estou mesmo um bocado apanhado da garganta. Hoje até para pedir o café no café tive que... não estava a sair nada. Enfim, falando em atacar a garganta, eu já vos mostrei em podcasts anteriores clipes como o da Angelina Jolie a experimentar grilos, porque parece que estas elites continuam-nos a tentar convencer que comer insetos é a melhor coisa do mundo. Sim, tem fontes minerais e não se peidam tanto como as vacas, que é mau para o ambiente e não sei o quê. E tudo bem lá as desculpas que eles queiram arranjar enquanto estão sempre a comer do belo e do melhor e a condicionar-nos a nós a comer cada vez a porcaria mais tipo de sobra que possa existir neste planeta com patas. E então já mostrei a Angelina Jolie a comer grilos e a curtir, claro, para a televisão, ela é uma atriz, é isso que ela faz de bem. E aqui um clipe, pronto, mais uma premonição de futuro, mais uma daquelas coisas que aos poucos vai entrando no léxico da população como se fosse algo extremamente saudável. E na linha da frente hão de estar sempre os vegans a dizer, sim, isto é o futuro. Comer baratas. O quê? Comer baratas? Não, então não vamos comer baratas. Vamos só beber o leite delas. O quê? O leite de baratas? Onde é que está o leite? Eu já espezinhei bastantes. Espero que isto caia na moda e que eles façam grelhados delas e muitos pacotes de leite de barata, que assim é menos baratas que andam aqui no meio ambiente. Sinceramente não me fazem assim muita falta e aparentemente são uma espécie de sobrevivência tipo, bem mais, com bem mais sucesso do que o ser humano. Já cá estavam e vão cá ficar no fim. Mas enfim, estou maluco. Isto anda mesmo a ser passado ou é só impressão minha? Então, deixa-me lá trocar de mãos para pôr o clipe a passar e fazer uma transiçãozinha. Latest health food craze. It might make your stomach really queasy. Researchers have found that cockroach milk, it may actually be the next big superfood. That's hard to believe, but scientists say milk produced by the Pacific beetle cockroach is a fantastic source of nutrition. Apparently, it contains essential amino acids, more than 3 times the energy a person can get from cow's milk. That's just nasty. That is just How about nasty. I just have 3 glasses of cow's milk and hold the cockroach? Have some kale. Sim, como um bocado de aipo também. Leite barata. Pronto, ok. Confesso. Nunca foi uma coisa que eu cheguei assim ao Google e Microscopic Cockroach Pictures e deixa-me ver as tetas de uma barata. Mas leite de barata... lá está, eu já esborrachei algumas, eu não vejo para ali muito leite a sair. Isto parece que é daqueles copos de leite que a gente quando bebe acaba por fazer o... aqui uma patinha, mas bom, que maravilha. Não, então, porra, vamos beber leite de vaca para quê? Isso parece que vai ficar aos poucos e poucos mais condicionados para este fosso económico das elites e dos pobres que vão beber o seu leite de barata a continuarmos neste campo.
E enquanto continuamos nisto, também temos o problema dos cães. Os cães não são um problema. Adoro cães, porreiro, toda a gente pode gostar de cães. A gente gosta de animais, vivos ou grelhados, venham eles. Na boa, nós próprios somos uns animais e quem não o assume é porque nunca fez sexo como deve ser. Mas de qualquer maneira, agora continua a haver esta tendência destes casais, que, na minha opinião, forçados por razões económicas a não se procriarem, andam a encontrar no seu próprio cão o seu filho. E pá, vamos lá pôr as coisas numa forma prioritária, não é? Isto é uma tendência que continua a ficar cada vez mais grave. E mais uma vez vem de fora para dentro, mas acreditem que já há pessoas assim, e muitas mais hão de haver, a continuar com esta tendência, enquanto passeiam na rua o seu filho, que por acaso chamam ao seu próprio cão de filho, a beber o seu copo de leite de barata, a olhar para o smartphone, obviamente, não. Parece que é assim um bocado a perspectiva do futuro que se avizinha cada vez mais comum e não censurável. Porque já podem andar de avião, podem entrar nos restaurantes, podem à vontade e às vezes nós nem sequer com a indumentária correta conseguimos entrar num estabelecimento adulto noturno para nos divertir, apesar do cão parece estar a ter já mais direitos do que nós. Tal como aquela hipocrisia do PAN. O PAN sempre foi aquele partido que lançou o decreto-lei que foi aprovado de não abater cães que são resgatados e realmente se calhar a eutanásia até era o golpe mais misericordioso que podiam ter, mas ao mesmo tempo a eutanásia foi aqui discutida e sim senhora, os cães não se podem eutanasiar e a gente chega a uma altura que parece que os cães já começam a ter um pouco mais de direitos do que nós, vindo da boca de partidos que dizem que têm o nosso interesse em mente e eu não estou a perceber lá muito bem até que ponto é que esta tendência vai parar. Vocês devem, pelo menos, vislumbrar de alguma maneira aquele programa de televisão que é o Shark Tank, que é tipo ideias para o ar. Quem quiser investir que invista, não precisa propriamente ganhar o concurso porque está a ser publicado. Se tivesse um bom business plan, a última coisa que eu queria fazer era ir a um concurso e pô-lo na televisão. Mas, independentemente disso, nós vamos agora ouvir um clipe passando baratas para cães de um casal que tem um business plan, que tem uma proposta para ir ao Shark Tank, este reality show do costume, em que se vão referir, e esta é a parte que convém ter um pouco de atenção, vão se referir, quando vocês ouvirem a palavra filho, eles estão a falar do cão, ok? Pronto, isto em vez de ter um painel de investidores, deviam ter um painel de psiquiatras ou psicanalistas para darem assim um belo julgamento a este business plan em termos mentais dentro do protagonista que o está a lançar. Mas pá, se calhar é impressão minha, não sei, mas eu acho isto assim um bocadinho. Já foi assim um bocado demais a forma como, pelo menos, as pessoas. E não tem problema nenhum, podem gostar dos cães à vontade, mas entre comparar o cão a um filho, aqui é que a coisa começa a ficar um bocado problemática na minha mente. First into the tank is a business hoping to make life with a new little one easier. Hey Sharks, we're excited to be here. My name is Ben, this is my wife Ariel, And this is our daughter Maggie. and we are the founders of Pupbox. We're here today seeking $250,000 in exchange for 10% of our company. Pupbox is changing the way puppy owners raise their fur babies. Nobody anticipates how difficult and how stressful bringing a new puppy into their home can be. We experienced this firsthand when we adopted our precious daughter Maggie. See, the problem is that with so many product options in the big box stores, it's hard to find the best products for your baby's changing needs. We created Pupbox to make puppyhood easier for puppy parents like ourselves by delivering everything a new puppy owner needs on a monthly basis. Each month, our subscribers get a box that includes 5 to 7 products that range from toys and treats to grooming tools and accessories. A training guide is also included to let you know what's going on with your puppy and what you should be doing to keep up. Everything's customized for your puppy's developmental stage and physical characteristics. Pupbox will walk you through every stage of your puppy's development. Through the potty training blues Chewing on shoes. and terrible twos. Give us 1 second to pass out samples. Puppy Box. Epá, este é o nosso filho, o nosso puppy. Epá, as coisas assim
assim também é um bocado mais. Assim também é um bocado mais. E a gente pode gostar de animais, na boa. Na boa, mas ei! Mesmo o nosso filhote, o nosso investimento, e será que isto é um caso isolado? Será que as pessoas estão a ficar obcecadas demais com os seus puppies? Ou será que isto é assim não sei, uma exceção? Será que, por exemplo, vamos aumentar então a fasquia da insanidade? Não da minha, da que eu vejo à minha volta. Só estou aqui tipo a tentar comentar estas tretas que eu tropeço. E eu peço desculpa porque este podcast está com 1 a 2 semanas de informação de atraso devido ao tempo que eu não tenho para fazer isto, apesar de tentar fazer o meu melhor. Então vamos lá pensar noutro business plan. Para cães. Portanto, as pessoas quando vivem em casas mais apertadas, sei lá, apartamentos, mesmo até vivendas que eles fogem, geralmente, quando o cão é macho, não é? Lá vem aquele snip nos testículos, e que é para ele mudar um pouco o seu comportamento, senão na época de cio torna-se um bocado instável naturalmente, não é? Porque, afinal, quem gosta tanto dos cães como um filho, só quando lhes cortas os testículos é que ele é viável. Hipocrisia, assim, um bocado naquela, tudo bem, mas e agora? Um cão realmente é castrado. Que é basicamente a regra, nos tempos que a gente vive e tal. Qualquer animal de estimação, um gato, um cão, em casa, pum, logo, drop the balls. Mutilação genital chamada como se diz para os humanos. E então, o que é que nós podemos fazer? Coisa que até o Armstrong, o ciclista, ainda não fez, que é meter uma prótese testicular. O quê? Estamos a falar em próteses testiculares, tipo, como quem faz um implante de seios, porque aí até a cirurgia estética para quem uma mulher que teve que cortar o seio devido a cancro, obviamente, não é? Pá, a cirurgia estética também tem a sua utilidade, porque aí sim, defendo queimaduras, tudo, claro. Tudo é neutro, não pode ser levado a um excesso. E isto para mim é um excesso. O que é que eu estou para aqui a dizer? Será que eu estou para aqui a insinuar que alguém anda a fazer próteses de testículos para cães castrados porque sente de alguma forma algum tipo de empatia em relação à ausência ou à necessidade que o cão gosta de às vezes lamber os seus próprios testículos, que é um hábito que o animal tem? Mas será que alguém chegou a esse ponto? Será? Depois de um copo de leite barata, vamos ouvir este clipe. Fake balls are a real business, and Greg Miller has made a fortune in the weirdest place ever. A dog's private parts. What I'm doing is developing testicular implants for pets. 64-year-old Greg Miller calls his home outside Kansas City the house that Nudicles built. As his bulldog Humphrey runs around the place, and you'll hear him breathing in the background a lot, Miller explains he created Nudicles over 20 years ago when his first dog, a bloodhound named Buck, ran away. He was gone for 4 days. You know, I'm going to start tearing up because, I mean, it was the most hideous 4 days of my life. Buck was found, but he'd been chasing the scent of a female dog. I thought, my God, if I don't get him neutered, this is going to happen again. So I called my local vet. I said, don't they make implants? He says, well, Greg, I've been a vet for 45 years, and that's the craziest damn thing I've ever heard of. Do dogs really care? Yes, they did. When Buck did get neutered that fateful day, I brought him home. He went to clean himself. Espera aí. Portanto, um dono diz que o cão sente saudades dos seus testículos. E ele notou isso desde o momento que veio do veterinário, porque o mandou castrar. E para ele, com 64 anos, foram os piores 4 dias da vida dele quando o cão fugiu com o cio, porque queria, sei lá, ir ao elefante branco canino. Ora, se isso foram os piores 4 dias da vida dele, eu tenho que lhe dizer, este homem com 64 anos devia-se ter dedicado mais a partir o coração com mulheres do que com cães. Isso é só para começar. E depois a decisão de ter posto o cão a castrar foi dele. Aí o cão não teve nada a dizer. E então, mas ele arranjou uma solução para conseguir dormir bem à noite, que vocês já perceberam, testículos de silicone, próteses testiculares para cães. Para cães. Tipo, e isto é como aqueles fetiches estúpidos de andar a vestir os cães com roupa e... People,
isto já está a ser uma projeção num animal que não deixa de ser um animal. Ao menos os animais têm algo mais inteligente do que nós, seres humanos. Eles sabem o que são e não precisam de ser doutrinados a... Não venham com conversas LGBT para cima dos animais, que os animais... Eu, sim, bebo a água da sanita, estou com sede, no problem. Eu, como esfrego o meu focinho nestas fraldas junto ao lixo, no problem, estou a gostar, estou a curtir, estou-me a cagar. E de repente... estou-me a cagar gastronomicamente e literalmente falando. Os animais não precisam do ser humano para lhes estar a ensinar o que é o papel deles neste planeta, porque esta é a diferença e a nossa maldição e a nossa vantagem em relação ao mundo animal. Somos cogniscientes, somos cognitivos, sabemos que vamos morrer. Os animais andam aqui a curtir mesmo à brava. Os cães são particularmente felizes quando estão num lar que é bem acolhido, porque há muita gente que também, eu até lhes tirava, de certa maneira, de forma ditatorial, o direito a terem filhos que nem sequer sabem tratar bem de um animal. Mas isto é o outro espectro, isto é o outro lado da questão, em que as coisas estão a ser levadas longe demais. Longe demais. Absolutamente longe demais. Vamos lá continuar a ouvir, porque este gajo assume que o seu próprio cão tem basicamente saudades de lamber os testículos e ele teve que inventar qualquer coisa e olha, até está a faturar, porque nós vivemos num mundo em que houve um bacana nos Estados Unidos que ficou milionário à conta de vender pet rocks, pedras. Compravas uma pedra para tratares da pedra em casa. Isto existe, isto é real, isto é antigo. E já referenciei também na década de 70 o artista que cagou palatas de conserva e vende merda de artista e é leiloado a alto preço. Eu acho isto fenomenal. Isto, se não são indicadores do quão esta humanidade está-se a afundar com esta ideologia liberal que acha que a liberdade acaba quando alguém critica, mas a liberdade nunca tem fim quando alguém apresenta a maior estupidez, o maior fetiche, a maior exceção, o maior problema psicológico. Nós temos que dar ouvidos, porque coitadinho, porque às vezes acho que mais valia a pena calar uma pessoa do que estar a mudar o mundo para toda a gente. Vamos lá continuar a ouvir o homem das próteses testiculares para cães. E neste momento tem que alertar. Para quem está a ouvir este podcast, que tal? Leite barata, próteses, testículos para cães, altamente informativo, certo? He loved to do that. This slurping noise that was so freaking obnoxious. He looked down and saw that they were gone. He was telling me, they're gone. What happened? Miller convinced the veterinarian to help him develop an implant for Buck and other dogs to make them feel whole, or to at least make their owners feel better about neutering them. It took 2 years and over $100,000 of his own money and money from a few local investors to develop and market Neuticles. The original Neuticles were made of a hard, plastic-like material. So people started calling and saying, my dog's nudicles are clacking when he walks. Nós já vamos na fase em que a ideia arrancou, houve investimento local e queixas de clientes porque o protótipo ainda não estava afinado. Mais uma vez, estamos a falar em implantes, próteses, não é implantes, próteses de testículos para cães. These are up to $469 a pair. $469. Yes. Wow. The latest Neuticles are silicone with a textured surface to prevent scar tissue. Biggest animal you've Neuticled? An elephant. Eu sinceramente, eu acho que esta parte final foi mais uma piada. Eu sinceramente estou a imaginar no futuro, se isto pegar moda, nunca se sabe. Este mundo é tão insano, eu já não consigo gozar com isto. O mundo é que goza com a gente. Já não dá para gozar com o mundo. Como é que um dono vai ver se aquelas próteses são adequadas para o seu cão em casa? Vai chegar a... Eu não sei, qualquer dia ainda vou me barrar na net com uma foto de um dono de um filho, como eles chamam, ao seu próprio puppy, a lamber um par de testículos de cão de silicone a ver se são adequados antes de o comprar. Eu não sei. Eu não sei se estou a atingir a cena, mas eu acho isto absolutamente tipo... Mas não há assim mais problemas no mundo?
Isto é que são as nossas prioridades. E já agora, que tal? Simplesmente não castrares o teu cão. Digo eu, não é? Porque se toda a gente que tem puppies, ou como agora chamam de filhos, se querem propagar a espécie, convém não tipo, dar cabo da fonte, não é? Não sei, digo eu. Será que não há aí uma associação de defensoras de cadelas que se queixam que os cães andam muito castrados demais para reproduzirem-se com as cadelas? E já agora, vamos adotar o feminismo ao canino. Então e as cadelas, pá? Apesar de laquearem as trompas também a elas, porque não deixar os cães fazer algo que não lhes é ensinado, vem instintamente com eles, como vem connosco, a parte do sexo. Porquê? Porque nunca ninguém se virou ao contrário por uma promessa sobre sexo e andamos a castrar cães porque somos tão inteligentes ou não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. Por isso é que já andam a pagar com 3 a 4 dígitos em dólares próteses testiculares para cães. Isto é um comentário triste sobre a psique da humanidade no mundo ocidental e as prioridades que nós andamos aqui a gerir todos os dias. E por mais insólito que isto pareça, isto vai se tornar normal. Isto vai chegar aqui e aposto que se muitos portugueses já soubessem deste avanço tecnológico, já estavam a fazer a sua encomenda através do Amazon. Já manda vir um par de testículos para o meu cão. E já agora, por que não? Quero o testículo direito pintado com o logotipo do Benfica. Quero o testículo esquerdo pintado com o logotipo de uma máquina de lavar pelo dinheiro. E quero a XXL, porque o meu cão, como me representa a mim, talvez eu ande com um caniche no meio da rua, com próteses de silicone a arrastar pelo chão para provar a minha masculinidade. Será que isto, tipo, e entretanto o mundo está em guerra? E entretanto continuamos a gastar recursos para várias coisas que sinceramente, eu agora ia saltar já para estes resgates dos migrantes e pronto, parece que a responsabilidade é única e exclusivamente nossa em resgatá-los, porque quem os embarca por um preço bastante elevado, vindo daquele ambiente de pobreza que nos convencem, não sei como é que conseguiram arranjar o passe, e simplesmente, por favor, por esse preço, venham de avião, é mais seguro, é mais cool. Eu sei que não passam depois no aeroporto, esse é que é o problema, não é? Porque depois vão ver o vosso cadastro e se calhar a merda não bate assim tão bem. E nós andamos aqui preocupados com o quê? Com os tomates dos cães. E toma lá, bebem um shot de leite barata, meu. Curto, nós estamos mesmo, para este lado, é que as coisas agora estão a pender. Isto é que são as nossas prioridades. E falando realmente em prioridades e o que é que a tecnologia nos traz, qualquer dia, todos nós sabemos que podemos comprar um par de testículos, se calhar até para usar no queixo, para sair à noite, porque não? Vamos nessa, são implantes no Amazon, porque o Amazon, claro, é uma das maiores empresas de trabalho escravo, de compras online, que nos condiciona também a ficar em casa, que também faz uma parte da parcela de fazer com que este dinheiro, que já é virtual por si, seja absolutamente virtual, porque até podes comprar um rolo de papel higiênico para limpar o rabinho, ou as próteses do teu cão, sei lá, através do Amazon, e ficas sentado à frente do teu monitor o tempo todo a ganhar peso, sem perceber porque que isto está a descambar. O Amazon, eu podia expandir tanto, é porque eles realmente andam a compilar uma base de dados pessoal de toda a gente tão grande, e ainda o pessoal se queixa do Facebook, e o maior deles todos é o YouTube. Diz sim, eu queixo-me do Facebook, porra, mas isto está-se a tornar numa cena. Eu estou a gravar isto no meu telemóvel. Eu sei, e ele está offline. E eu espero que ninguém me telefone, senão esta merda corta logo o som e perco-me o flow. Mas eu sei perfeitamente que eu posso dizer algumas palavras, eu não as vou dizer, porque senão isto ativa a procura do Google por vós.
é muito simples. Ou seja, este telemóvel está a gravar o que eu estou a dizer. Mas este telemóvel está a ouvir tudo o que eu estou a dizer. E se eu disser duas palavras em sequência certinhas, como ao Siri, como tudo, ele vai fazer. E o que é que tu queres? Fala para o microfone. Esta merda está-nos a ouvir. E isto está-nos a ouvir de tal maneira. Agora tenho aqui 2 clipes. Vamos passar. Já agora, não, eu até queria pôr um primeiro, mas eu não tenho. Eu sei perfeitamente, eu não vou fazer porque não estou para me estar a interromper. Mas então vamos fazer assim. Vamos fazer assim, só para provar este ponto. Eu vou-vos mostrar um clipe primeiro e depois vou saltar para o Amazon. Porque o Amazon, o povo pensa que é tudo muito giro, muito conveniente, muito prático, muito tudo, muito isto, muito aquilo. Lembrem-se, o Amazon tem o vosso número de crédito, tem o vosso número de conta bancária, tem tudo o que eles precisam para um empregado insatisfeito meter aquela merda num site daqueles que eu não vou dizer quais são, antes de sair, para de vez em quando há aqueles escândalos que montes de números, incluindo segurança social e tudo e mais alguma coisa, foram hackados e sempre convenientemente é sempre a Rússia, é sempre a Coreia do Norte, é sempre jogam sempre contra a conveniência e eu também tenho que dizer que o user também tem que ter alguma responsabilidade. E já agora, vou já divagar. Este último update do Windows 10 põe ao lado da lupa do Search, junto à bolinha no taskbar do Windows, um novo icon que faz um timeline de tudo o que nós fazemos no computador, incluindo o browser. Se acham que o histórico do browser era mau que chega, este último update do Windows, que demora praticamente 1h30 a fazer, este último update do Windows vem com uma função que cadastra tudo o que tu fazes por uma conveniência para ti. Além dos recursos que suga dentro do CPU, dentro do disco, dentro da caixa, dentro de tudo, para um casal que partilha um computador em casa, desliguem essa merda rápido. Porque isto é uma muito má ideia. Eu próprio, ninguém mexe no meu computador, porque até mete medo a quem olha para ele. Mas, sinceramente, desliguem essa merda. Desliguem essa merda. Se alguém ainda tem algum respeito por direito à privacidade e lá que tenha hábitos de navegação assim um bocado mais sórdidos, que isso não se torne num pretexto de divisão. Porque é isto que é o cerne da questão. É sempre divisão. Divisão. Porque quanto mais divididos nós andarmos, melhor os nossos governantes nos governam. Porque eles operam dentro da nossa divisão e promovem-na. E não têm o know-how tecnológico para legislar estas merdas. Este último update tem ao lado do Search, no taskbar, mesmo ao lado do icon do Windows, da barra que o Windows 8 não trouxe e fez com que fosse o maior flop que a Microsoft lançou como sistema operativo, além do Millennium, do SE e etc. E isto é brutal. Desativem essa merda. Settings, privacidade, continuem por aí, desativem isto. O chupa recursos não vos traz nada de bom. É que isto cadastra até as fotos, tudo. Tudo que é atividade no vosso computador está cadastrada. E não é só o problema de um casal que partilha um computador que pode começar a arranjar uma discussão em relação a isto. Qualquer pessoa que tenha acesso, tipo, posso ver só o meu Facebook, vê à vontade. Eu clicava naquela merda e em 5 minutos via logo a besta que tu és. Mas são todos umas bestas. Há aqui um tabu cibernauta que anda toda a gente à procura de lenha para se queimar. E mais vale andarmos na nossa privacidade. Mas voltando, e isto é um à parte, quem tem o Windows 10 e fez o último update, desativem essa merda. Está a comer recursos, não serve para nada a não ser arranjarem problemas para vocês próprios. Garanto-vos. É um cadastro de toda a atividade no computador que vai se acumulando e daqui a 2 anos o meu computador está lento. Desativa essa merda que não serve para nada e pouco uso nós damos, a não ser que alguém nos queira, como figura de autoridade, nos enterrar, ou alguém que esteja farto da relação, nos enterrar. Isto é dica mesmo. Desativem essa merda. É um icon tipo uns quadrados ao lado. É novo. Quem fez o update vê logo. Eu não vou ativar o meu, senão ainda dou cabo aqui do meu timeline de clipes. Mas então, falando em ativação por voz. A ativação por voz,
para qualquer browser, para qualquer gadget, para qualquer PC. É muito, muito cómodo, muito conveniente. Porque nós dizemos duas palavras, como quem diz Siri, como é que se chama o da Microsoft, o Cure, whatever, esqueci-me. Há trigger words e dá para programar o trigger word à tua maneira. Dá para ir aos settings e dizer, ó filho da puta, ativa. O que é que queres que eu procure? Dá para fazer isso na boa. Mas estes sistemas estão implementados dentro destes gadgets. E os smartphones e os iPhones, porque o iPhone também diz sempre, nós protegemos a data, mas assim que tu instalas third-party software, aplicações feitas por outras pessoas, que lê o teu telefone todo, a Apple pode dizer, o nosso produto está puro. Sim, mas dá para instalar este produto? Dá, sim senhor. E este produto faz o quê? Disseca tudo, toda a informação. Há aplicações, eu continuo a chamar software, há aplicações dentro dos nossos telemóveis, sejam Apple ou smartphone, que tomam conta desde o momento que a gente o instala e diz I agree. E se tu concordaste e agora ele vai explorar a tua galeria, vai explorar os teus contactos, vai explorar as tuas contas de Facebook, vai explorar ele vai dissecar o teu telemóvel. Isto chega ao ponto de saber onde é que tu estás, com triangulação de redes, com triangulação do Wi-Fi, com triangulação de dados, com triangulação de até pura e simplesmente saberem se o teu telemóvel está na vertical, está na horizontal, está em andamento, está a que velocidade, estás no autocarro, estás a andar num carro, estás a andar a pé, onde é que tu estás, o que é que tu andas a fazer. Tudo. Isto, o Big Brother está em alta e o mais engraçado é que finalmente eu posso falar nestas coisas abertamente por causa da colisão da Rússia com o Trump, que afinal o Facebook é que se enterrou e agora está tudo a vir ao de cima e está tudo a mudar tudo. E a única desculpa que as corporações continuam a explorar as nossas datas é dizer agora está aqui uma lista de 10 páginas de jargão tecnológico para tu leres e concordares. Mas acredita que se disseres não concordar, não instalas. Se disseres concordar é porque leste e assume e queres usar, toma lá. Big Brother para cima de ti. E se a maior parte dos termos te passou assim ao lado, azar. Azar, porque é assim que a gente ganha o dinheiro. E quanto é que tu pagaste por esta aplicação? Nada. E esta aplicação serve para quê? Para exprimires o que tu pensas da tua vida e nós vamos pegar nisso e vender a todas as firmas de marketing, publicidade, mesmo daquele que até devia ser, era mais que ilegal, predatório mesmo, para nós nos divertirmos, mas talvez, quem sabe, depois de ouvir este podcast, hajam uns pop-ups com próteses testiculares para ouvirem, mas vamos ouvir um evento que há de ser cada vez mais predominante, este clipe é curto, portanto, num programa de pseudo-jornalismo, de pseudo-informação, de pseudo-telejornal, em que os jornalistas, eu nem sei o que é que chama, os prostitutes a falarem, sem querer, ativa o telemóvel para começar a gravar e vejam só como é que as coisas são e isto vai ser cada vez, e depois mais uma razão para dizer, mas por que raio que estes gajos também vão para ali fazerem-se de manequins com o telemóvel no bolso? Não podem deixar essa merda lá no cacifo luxuoso deles um bocadinho enquanto estão a fazer o seu trabalho. Ok, vão atender uma chamada ao vivo, é isso? Yesterday on Twitter, Trump called on China to continue to, quote, be strong and tight on the border of North Korea until a deal is made. Adding, quote, the word is that recently the border has become much more porous and as more has been filtering in. I want this to happen and North Korea to be very successful, but only after signing. Yikes. All right. Peter Baker. Yeah, Peter Baker. I'm frightened by his tweets on North Korea at this point. Shouldn't we be? I don't know. He doesn't know what he's doing. I seriously? I mean, it's every day. It's constant. It's like a drunk driver. I would actually, look at this. For some reason, Siri, it's a deep state. Your phone just starts recording. Seriously? Eu acho que foi quando ele disse seriously, porque é o Siri. Mas eu podia interromper esta gravação já com 2 palavras. E o telemóvel não está ligado à net, mesmo com o router aqui ao lado. Quanto menos interrupções tiver, vou recuar um bocadinho. Vejam só aqui a combinação de palavras. E o bacana que tinha o smartphone no bolso, ou o iPhone, ou seja lá o que for, porque desde o momento que a gente instala software que seja comum para os dois, como o Google, porque já ninguém consegue encontrar nada na internet sem o Google.
E depois lá vem os algoritmos todos. Em termos práticos, o telemóvel, este que eu estou a usar, está a gravar tudo. Eu não só está a gravar, porque eu estou a gravar, mas ele está a ouvir numa parte subsequente tudo o que eu estou a ouvir. Se eu disser 2 palavras-chave, ele vai abrir logo o browser tipo, diz. E eu até curto bem essa merda. Eu, às vezes estou no café, digo a cena, faço o meu search, mostro ao people, estás a ver? Está aqui. Ei, eu não sabia. Ok. Vamos ouvir outra vez. Isto é, lá está, o algoritmo. Como há muita gente que pode ter uma pronúncia diferente e não queremos discriminar ninguém, e obviamente que a corporação está interessada em todos os. Seja o que for, ativa. Então por voz, melhor. Mas isto indica, obviamente, que o telemóvel está a ouvir. Até dizeres aquela palavra certa que o ativa. Agora, quem é que me garante a mim? Como alguém dá uns toques de programação, vamos dizer assim. Quem é que me garante a mim que eu não posso fazer uma segunda via, um submask de protocolo para estar a meter tudo no cu de alguém como a NSA ou serviços secretos, ou seja o que for. Ou estar a ser simplesmente pela Google compilado, ou pela Amazon, ou seja o que for. Seja o que for. É aqui que está. É por isto, é tudo gratuito, porque eu não estou aqui a ser paranoico. Isto está aqui a acontecer ao vivo. Esta tecnologia já está em posição há montes de tempo. Eu não falo... Acho que não deve haver muitos podcasts antes destes, que desde há mais de um ano que eu ando a falar. Estas merdas estão-nos a ouvir. Até o Zuckerberg põe a fita. Ouve, isto... Big Brother... E as consequências vão-nos morder no cu mais tarde. E já estão a começar, e ainda bem. As pessoas já estão a começar a perceber que eu parece que às vezes não me levem a mal, ando aqui a falar chinês. E isto é uma faca com 2 lâminas. E a gente tem que usar a lâmina a nosso favor, porque o resto temos que assumir logo, dentro da potencialidade do que temos na mão, temos que assumir que estamos a ser espiados. E em particular, para os 11 de setembro, que até tudo o que são serviços digitais tornaram-se tão... A internet antigamente era uma cena tão múltipla. Hoje em dia quase que dá para resumir, tipo, é o Instagram, é o Facebook, é o Google, é o Twitter, é o Face. Pronto, não, parece que dentro de um... Os sites na internet devem ser em maior quantidade do que todas os planetas e estrelas que nós conseguimos investigar aqui. Já ultrapassaram em termos de dimensão o próprio globo. E nós andamos aqui limitados sempre aos mesmos serviços. E usamos esses serviços monopolistas para nos queixarmos do monopólio. Não é um bocado hipócrita, mas vamos retomar outra vez. Prestem bem atenção, porque a conversa até é interessante. Obviamente que estão Trump bashing contra a cena da Coreia do Norte, porque obviamente apesar da negociação querer decorrer, continuam assustados porque querem comparar um insano com o outro, tipo, não dando reconhecimento a um, nem entrevistando o outro, assumem imediatamente, mas isso é outras conversas. Vamos lá retomar um bocadinho só mais atrás, eu até vou recuar um bocadinho mais. Qual será que foi a palavra-chave que ele disse para fazer o seu próprio telemóvel, que mais uma vez ele não o devia ter, numa transmissão ao vivo, no bolso, a fazer o quê? I don't know. He doesn't know what he's doing. I seriously, I mean, it's every day. It's constant. It's like a drunk driver. I would actually, you know, look at this. For some reason, Siri, it's a deep state. Your phone I'll just be starts talking. recording. Seriously? And it only happens when I start saying things I'd never want anybody to hear. Exactly. And then it will just like write down. It like Siri will write it Starts down. recording like nobody was touching it. Uh-oh. That's weird. Anyhow. Nostrovia. Não, that's not weird. É exatamente isso. Eles estavam a dizer seriously e de repente o seriously, olha, pronto, olha, bora gravar. E depois de repente a conversa muda logo. E até o comentário do jornalista, que deve ter sido um Freudian slip. O que é esta porcaria? Só começa a gravar cada vez que eu estou a dizer coisas que não deviam ser ouvidas. Perfect. Grande exemplo. Mas há mais exemplos. Claro que há mais exemplos. Porque estas merdas andam-nos a espiar. Onde é que está? Epá, eu peço desculpa. É que este pod está com 2 semanas de informação de atraso, sinceramente.
Mas agora vamos lá então para o Amazon, porque o Amazon também, quem tem conta Amazon Prime, quem faz as compras, vê o canal, encomenda tudo. Epá, isto, fucking Big Brother. Nem o 1984 era capaz de prever isto. Vamos lá ouvir então uma queixa de uma usuária em relação ao Amazon, porque realmente isto é uma disseminação. E aqui já não interessa sequer o aparelho, é depois o third-party software. Fora se o third-party software trouxer publicidade, muita publicidade, muito pop-up, vem dentro do próprio GIF embutido. Por isso é que o Flash foi a andar com os porcos e agora continuamos a usar JavaScripts, porque ainda aqui há 6 anos, e eu como faço site, eu sei, essas merdas interessam bastante. Antigamente era o Flash, a Adobe comprou o Flash, o código do Flash era corrupto e havia código malicioso no meio. E tu como empresa podes dizer assim, eu vendo uma rede social e obviamente que eu quero que o pessoal anuncie dentro das conversas do povo, mas com publicidade especificamente direcionada para rentabilização máxima em relação à tua tendência. E então eu vou dizer, ok, este gajo gosta de gatos, brinquedos para gatos. Este gajo gosta de armas, lojas de armas. Este gajo gosta de drogas, toma lá. Seja lá o que for, cada animaçãozinha vem com o seu código inerente interno e aí já tipo a empresa que diz, sim senhora, nós usamos a vossa publicidade. Porque é assim que nós gerimos o nosso dinheiro. Eles chegam, às vezes até é mais ao contrário. Nós temos 100 milhões de users que gostam de próteses de silicone para cães castrados. Sim, senhora. E nós temos uma empresa que vende testículos de silicone para cães castrados, ou elefantes, ou pousares no queixo, o que tu quiseres. Ok, tudo bem. Mas olha que dentro da nossa pequena animação, que esta é a parte que não está dita, existe um algoritmo que explora toda a tua informação adicional para nós, como empresa, a vender um produto, termos um cadastro de ti como indivíduo para vender a outras empresas. Por isso é que existe tantas empresas no Silicon Valley que aparentemente não fazem nada e são multibilionárias, porque andam a brincar com a informação que as pessoas ingenuamente apoiam até involuntariamente. A sorte é que, na realidade, anda tudo a mentir. Generalisticamente falando. Essa é que é a sorte. Por isso é que nada dá assim tão certo e as que ainda são mais monopolistas continuam ou a aglomerar, ou a comprar, ou a falir as mais pequenas que vêm com conceito novo. E isto, pronto, ok, é um bocado... Enfim, não sei se me estou a fazer perceber, acho que isto é às vezes aquela parte que eu dou uma seca, mas vamos ouvir então um testemunho que a Amazon deu-lhe um tiro na culatra porque gosta de estar sentado em casa, a fazer tudo através da internet, até a criar aquela tendência em que afinal o dinheiro como valor nominal um dia há de ser tão virtual que a gente nem sequer tem uma moeda ou uma nota no bolso que ainda nos permite ter algum anonimato em relação às compras que nós fazemos, só como defesa da privacidade, porque esta é que é a discussão que eles dizem sempre, em nome da sua privacidade, uma pinóia, porque nem as pessoas hoje em dia, generalisticamente falando, apreciam realmente o que é esta tal coisa da privacidade que eu estou a dizer. When Danielle in Portland shared her story with us, she was hoping Amazon would fix a major problem, which somehow enabled her Amazon Echo to record a private conversation inside her home, randomly pick a person out of her contacts, and send that information to that person's phone in Seattle. They have absolutely no right to listen and record my conversations and randomly send them to people in my address book. I mean, it's unheard of. Today, Amazon released this detailed explanation. Quote, Echo woke up due to a word in background conversation sounding like Alexa. Then the subsequent conversation was heard as send message request, at which point Alexa said out loud, to whom? At which point the background conversation was interpreted as a name in the customer's contact list. Alexa then asked out loud the contact name, right? Alexa then interpreted background conversation as right. As unlikely as this string of events is, we are evaluating options to make this case even less likely. What could Amazon say to you that would satisfy you at this point? We
apologize for this, and we are willing to show you that it actually means something to us what you went through. And if you want to stop using our devices, here's reimbursement for everything you've spent. Late today, Amazon sent Danielle an email telling her they've accepted her request to return her Echo Dots for a refund if she ships them all back. Bullshit. Absolutamente bullshit. Só a reidentificação dela já ficou no cadastro digital. Ela queria a informação de volta. E o jornalista, muito subentendidamente falando, porque obviamente para o canal informativo que ele trabalha, recebe muito mais cheques da Amazon do que este pequeno blip que só serviu para encher 3 minutos de falsidades com alguma autenticidade pelo meio, mas sempre mal interpretada, porque não só estes jornalistas, como os nossos governantes, como eu estou sempre a insistir, não percebem a tecnologia que estão a legislar, mas percebem muito bem o cheque de muitas empresas altamente tecnológicas. A Apple podia comprar literalmente Portugal, se quisesse. Se puséssemos um preço, lançar uma OPA ao país. São grandes demais. E qual é o produto deles? Vender um aparelho super inflacionado em preço em relação ao hardware e terem muita informação. E a Google, e o Slavebook, e tudo, e mais alguma coisa. Isto é um perigo. E é tipo, ela diz, eu quero a minha informação pessoal de volta. E a Amazon diz, e a gente reembolsa-te o preço do aparelho e pronto. Mas já está, já passou, já ficou enterrado numa base de dados que pode ser sempre reativada sempre que alguém precisar, sempre com um gestor, sempre com um engenheiro informático, um gestor de redes, alguém que pertença dentro da infraestrutura, que são às vezes pessoas que estão mesmo a espiar porque não têm mais nada para fazer no turno da noite, backdoors que nós não fazemos ideia que existem, e subprotocolos abaixo de protocolos altamente encriptados com a chave do outro lado do terminal completamente aberta, como se fosse um PC normal, com acesso a tudo. Vocês acham que não há gente neste mundo, porque tem que haver gente neste mundo para manutenção, que não chega ao Google Mail, mete o nome do usuário e lê todo o historial? Claro! Mas isso está há tanto tempo, desde o princípio de uma conta de e-mail. Alguém tem que ter essa capacidade para manutenção. Agora, mete o fator humano pelo meio, mete estas pitas a despirem-se, mete esses dick pics pelo meio, porque muitos também não gostam de mulheres, mete o fator humano no meio da equação e nós andamos aqui armados em parvos a pensar que estamos seguros com um aparelho absolutamente aberto. Há um software, há uma aplicação, lá estou eu, maus hábitos antigos, há um APK que é o CPU-Z para Android. Instalem essa merda, nem precisa de flashar o telemóvel e ter o acesso ao root para ter os privilégios super user, porque eu nem sequer consigo ter uma máquina na minha mão que eu não tenha acesso a tudo, eu flash sempre tudo, que se lixe. É mesmo assim, eu quero saber o que é que se passa dentro disto, eu quero o controle total do aparelho que eu comprei, não quero saber. E mesmo dentro do controle total eu sei infimamente, faço uma ideia, ando precavido, ando a tomar atenção, ando a ver o que é que se passa. O CPU-Z diz-vos tudo, porque até é um software bastante essencial quando nós estamos a instalar, por exemplo, aplicações para entretenimento ou qualquer coisa que tenha que definir, com licença, o GPU, o modelo, a versão do firmware, muitas coisas que gerem compatibilidade. Eu sou daqueles gajos que chegas à Play Store e dizes, isto não é compatível com o seu telemóvel, mas o meu telemóvel está tão avacalhado que eu instalo o jogo e jogo na pura, porque tem a ver mais com a versão, não tem a ver tanto com o hardware, e mesmo dentro do hardware eu sei que é compatível. A única coisa que não é compatível é com a versão do sistema de Android que o meu telemóvel veio com, mas eu como uso uma modada e flashei a ROM há tanto tempo, eu sei perfeitamente que estou com uma versão acima do que é pedido dentro do modelo, e aí estou a enganar a base de dados do Google em relação ao modelo de telemóvel que eu tenho. Por isso, tudo é muito contornável, tudo é muito... Mas este aparelho, eu estou aqui a andar de um lado para o outro, ele está a registar ao milésimo de segundo os passos que eu estou a dar, a fazer uma triangulação. Alguém, se quisesse ter um interesse inerente em mim, através de um submesh que estava a ver a minha atividade a andar passos
para trás e para a frente, a saber exatamente onde eu estou. Só faltava integrar isso com um sistema de drones e eliminavam-me num instante, porque estou aqui a olhar para o meu telemóvel enquanto gravo isto. Isto é assim, há montes de tempo. E o CPU-Z, vocês instalem isso, acho que até é gratuito, não sei. Eu instalo tudo assim um bocado. Eu não instalo nada a partir da Play Store. Eu instalo tudo através de... Eu saco o APK para mim, transfiro para dentro do telemóvel. Quando estou no café é tipo, ok, bora lá instalar isto porque preciso disto. Preciso agora de reinstalar o Terminal Emulator num telemóvel antigo que dei à minha cara metade porque o e-mail ficou corrupto, porque flashei a ROM tão intensamente que o e-mail do telemóvel ficou corrupto, ou seja, aquele telemóvel está um burn phone tão bom, mas enfim, não lhe serve. E eu vou ter que fazer um script estúpido e inseri-lo através do Terminal Emulator. Bom, vamos então saltar de assunto e passar para o casamento real. E desculpem lá este salto, foi muito brusco em relação ao casamento real, que é tipo notícias que já passaram, mas mais uma vez foi interrompido. Espero que através dos milagres da edição não se note muito. Mas realmente o casamento real, este último, teve várias nuances que voltam novamente à discussão que estávamos a ter antes em relação a que tudo não passa do quanto é que tu representas, que basicamente é isto que gera as nossas vidas, tendências e opiniões como seres humanos, em relação à economia, às finanças, porque a economia e as finanças até é diferente. Vamos falar mesmo é de finanças. Afinal, tudo o que interessa é quanto vale a tua opinião dentro de um modelo económico altamente rentável em termos de finanças. Que isso é que interessa, seja qual for o mecanismo virtual ou real. Muitas nuances. E mais uma vez peço desculpa porque isto realmente veio com 2 semanas de atraso. Vou comentar sobre o casamento real, mas vou tentar apresentar uma perspectiva diferente. Ora, qual é a perspectiva diferente que eu possa vir a apresentar? Ora, deixem-me abrir aqui num instantinho. Portanto, o Prince Harry casou-se com uma americana divorciada já por 2 vezes. O que dentro do trono inglês é uma coisa um bocado abominável em relação ao que a monarquia representava em séculos passados. Mas, rebobinem, eu próprio tenho as minhas opiniões sobre a monarquia, porque não vejo assim tão concretamente o porquê que nascendo da vagina certa havias de herdar uma população inteira em termos imperialistas. Há aqui um problema. Eu acho que estes sistemas todos políticos deviam ser reformulados. Precisamos de algo novo, e que não envolva a porcaria da internet. Mas, independentemente disso, o Prince Harry, existe aqui uma pequena conspiração, vamos lhe chamar assim, mesmo dentro do termo pejorativo, que é conspiração, porque só é usado em advogados de defesa dos 3 grandes para dizer que não passa tudo de calúnia, isto é tudo uma conspiração, mas afinal essa palavra existe, e em termos legais não passa de 2 a mais pessoas terem participado num crime de tráfico de influências, lavagem de dinheiro, whatever. Prince Harry. Existe uma conspiração por trás dele. Vamos esquecer a noiva. Aparentemente, a princesa Diana, que na minha cabeça foi assassinada por ter servido o seu papel, andou embrulhada com James Hewitt, que era um antigo oficial do exército inglês, da cavalaria em particular, que foi agregado mais tarde a servir dentro do trono da realeza a manutenção, digamos, dos cavalos, porque obviamente que a realeza precisa de acordar todos os dias e dar uma voltinha no seu cavalo para provar o valor que eles têm inerentemente. Apesar da realeza inglesa ser o colateral da Libra, e o Tesouro Real inglês, teoricamente, segundo dados que nos são fundados, poder acabar com a fome 8 vezes no mundo, nós continuamos a ter que os aplaudir. E o Prince Harry
Nomeadamente, existe a história subentendida que não, obviamente que não passa na televisão porque não é essa gente que lhe está a passar o cheque, antes pelo contrário, porque isto não passa tudo um esquema financeiro que ilude até as pessoas mais inteligentes que eu sigo na internet, no Twitter nomeadamente, e acabam por cair nesta ilusão da Disney, porque uma princesa há de ser sempre aclamada por um príncipe futuro rei, porque simplesmente o é, sem demonstrar algum tipo de valor. Daí o meu trip com a realeza é porque, pelo menos nos tempos medievais, um rei ia à frente das pessoas que ia sacrificar pelo seu, digamos, sei lá, pela sua convicção, digamos assim. Pelo menos alguém dizia, tenho a convicção de vou usar todos os homens saudáveis para a perpetuação da nossa espécie para um combate fulcral em relação à nossa independência. Eu compreendo isso tudo, mas nos tempos que correm, tudo tem a ver com finanças e economia. E são duas palavras distintas, mas estão as duas agregadas uma à outra. Vamos falar do James Hewitt. Quem é o James Hewitt? O tal antigo oficial de cavalaria do exército inglês que, aparentemente, depois de servir no Palácio de Buckingham a manutenção dos cavalos, embrulhou-se com a Diana, daí ter nascido o filho bastardo do principiado do príncipe Harry. Fora a duplamente divorciada americana, que não tem nada a ver com o trono. Mas, dentro das regras da realeza, como é que isto passou? Passou pela resposta simples, que eu estou sempre a aclamar, pelo qual até mataram a Diana, porque cruzar o mesmo sangue acaba por aparecerem príncipes Carlos, que não são mais do que deficientes mentais, porque é muito sangue do mesmo sangue a ser cruzado. A Diana, que foi proclamada pelos mídias a princesa do povo, não é à toa que ela era a princesa do povo, porque trazia um sangue diferente. E além do assassinato depois, quando andava com o Alfaiate, obviamente que embrulhou-se com mais gente, porque quer dizer, eu próprio, que nem estou preocupado em algum tipo de convivência com o príncipe o Carlos, digamos assim, o Carlinhos, o homem não me transparece mais que um certo deficiente mental. Por causa deste cruzamento de sangue, que muitas religiões islâmicas e judaicas ainda continuam a praticar. Facto mesmo. Então ela embrulhou-se com este bacana e nasceu o Príncipe Harry, que tem algumas fisionomias muito diferentes. James Hewitt. James, fácil de escrever, H-E-W-I-T-T, que aparentemente foi o pai do Príncipe Harry, com a dupla divorciada. Mas isto é um atropelo às leis da realeza. Mas porquê que este evento foi tão mediatizado? E porquê que este evento teve tanta relevância a nível mundial e tanta gente até, tipo, de repente mudou de opinião? Porque isto é aquele pormenor sórdido que não é dito, tem que ser investigado pessoalmente. Senão não dá para lá chegar. Há que ter um interesse pessoal. E estou aqui eu, por mais errado que esteja, a tentar propagar isto. Na essência, no meio deste contexto, que até o próprio pai da noiva estava a ser submetido a uma operação de cardiologia, não pode aparecer, e isso causou logo. O que é que está na base? Para já, antes de mostrar estes clipes, obviamente, a tradição mudou, porque em todos os casamentos reais na Inglaterra, e felizmente foi a cidade de Londres e o Palácio de Buckingham, já visitei pessoalmente, as pessoas têm o hábito tradicional de aplaudir a passagem da parada cada vez que há um casamento real. E mais uma vez, devido ao século XXI e à nossa escravidão em relação à tecnologia, este casamento real não passou de mais como todos os concertos que nós assistimos hoje em dia, que já não são isqueiros, não são velas, são smartphones a gravar a merda. Como quem diz, as pessoas não estão a ver, as pessoas estão a dizer que estão lá a ver, mas não estão a ver.
Estão só a autoprotagonizarem-se a si próprias, num contexto completamente erróneo, na minha cabeça, com um objetivo completamente errado dentro da cabeça de quem está a filmar aquilo, por algum tipo de protagonismo para ser vendido mais tarde, em termos de data e informação, para estas mega corporações que não têm o nosso interesse em mente, a compactuação do costume. Mas então vamos lá saltar para os clipes que traduzem realmente o objetivo, a intenção, o cerne da questão, pelo qual até os nossos mídia a nível mundial, mesmo não sendo ocidentais, tiveram que se preocupar com isto, pelo casamento do filho bastardo com uma americana na realeza inglesa, só para, tipo, dentro da tradição, tipo, ao menos não sejam tão hipócritas. Querem manter uma mentira, ao menos sejam legais à mentira. Mas dentro deste contexto, porquê que isto é tão passado? É a cena do costume, é a situação do costume, nada de novo, economia, finanças, dinheiro, a tua opinião sempre rentabilizada, seja numa rede social, seja num evento social, seja onde for. E tal como a parada depois quando fez a sua processão, não passou de toda a gente a filmar o evento sem estar a vê-lo com os seus olhos de ver, simplesmente a apresentar o seu protagonismo minimalista, a dizer: eu estou aqui a compactuar com esta farsa. Not to mention in boardrooms around the country, because the numbers have surprised the experts. David Haig runs a consultancy that specialises in estimating the worth of a brand and evaluating intangible assets. The reality is that since it was announced, there has been an absolute frenzy. When we first looked at the impact of the wedding on the UK economy, we estimated that it would have about $700 million worth of beneficial effect. We have now doubled that. We think it's about $1.4 billion. Haig says that a considerable portion of those earnings will come from tourism. About 50 million people visit the UK each year, and Haig estimates that the wedding will draw in an additional 350,000 tourists, each spending on average between $1,000 and $2,000. This is music to the ears of Patricia Yates, who heads Visit Britain, the authority responsible for marketing the country as it enters Brexit territory. We need to make sure that people come now. History and Heritage will be here in 10 years' time. So I think the attraction of an event like this, it's about romance, and it brings that royal story to a newer and younger audience, who are the people that are travelling worldwide. So far this year, as Britain's divorce from Europe approaches, retail spending and consumer confidence have been jittery, according to shopping expert Diane Whirl, who expects a wedding-related flip. Retail is a very emotive sector. It relies on our emotions and our wants and our feel-good factor. So what the Royal Wedding does is create feel-good. And so it adds buoyancy to a market, it adds good feeling. O que nós ouvimos aqui? Ouvimos exatamente a componente financeira e económica do próprio país que se está a despedir do Brexit, e os outros Estados-membros, como nós, enquanto não se convencerem que isto é um mau negócio, vamos ter sempre que pagar a conta, porque a opulência da vida destes dirigentes que vivem em Bruxelas não está a correr a par e passo com este tipo de humanitarismo que eles tanto promovem. Aqui está, mas quer dizer, isto não é um clipe excepcional, eu mais clipes tenho para vocês, e o cerne da questão é sempre o mesmo. O que faz de, basicamente, nos dias que correm, numa forma de objetificação mesmo crua, fria e dura, não passa de, digamos, um objeto de atração turístico, em termos de que vai de contra... basicamente, o que nós, como seres humanos, ainda os simplórios, como as realezas, se calhar, às vezes nos consideram, acharem que um casamento de sonho, a uma união entre um homem e uma mulher, que isto depois é contraditório à brava, porque o pessoal todo do LGBT e do liberalismo e os marxistas culturais estavam todos a acompanhar este evento. Há fotos na net de pessoas que se vestiram em traje de gala para estar em casa a ver aquilo sentados em frente à televisão, o que é completamente insano. E eu autoproclamo o meu podcast insano. E isto é que é insano.
vestir um fato de gala para sentares o cu no sofá a ver na televisão o casamento real do filho bastardo com uma mulher que nem sequer tem as condições para, dentro das regras da realeza, mesmo que eu quisesse acreditar nelas, de ser a mulher de um príncipe literalmente bastardo, porque o pai não foi o Carlos. Uau! Na minha cabeça, não passa tudo de money, 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 it's so funny. Pois é tudo uma questão de guito. E as pessoas andam a discutir o seu próprio coração sem perceber a perspectiva de quem lhes está a manipular as ideias, só tem o seu interesse de meter mais um tostão ao bolso em relação à tua opinião. Mas há mais, muito mais. The fascination with the British upper crust is understood by Sophia Money Coutts, daughter of an aristocratic family famous in the UK for being the royal bankers. There's a huge amount of love for Harry, and I think for the past few years there's been a lot of pressure on Harry. When's he going to settle down? Oh, he's the last of his friends to get married. When's it going to be his turn? And I think that's why there is such excitement that he's suddenly very clearly in love, completely head over heels with Meghan, and so people are just thrilled for them. They're just really, really pleased and excited about the big day. The festivities in Windsor outrage British Republicans, who argue that the monarchy is a corrupt institution. The royal family costs the taxpayer about $50 million a year. Their defenders claim the additional earnings they generate is a compelling economic argument for sticking with the crown. For the PBS NewsHour, I'm Malcolm Brabant in Windsor. Na prática, a família real inglesa é um ponto turístico atrativo para introduzir mais dinheiro na economia, que acaba por ser um sifão, e muito bem fazem eles, nunca terem aderido a esta moeda única, porque a única coisa que esta moeda não tem é valor. Continuamos, mais uma vez, a falar em termos económicos em relação a esta realeza, que não acaba mais que ser um postal de viagem para, digamos, o mundo inteiro, que é o mais triste, porque ainda existe muita realeza. Há a realeza na Holanda. Alguém sabe-me dizer o nome do príncipe ou do rei da Holanda ou da rainha? Não, porque não são um objeto turístico, como nós andamos a estragar o nosso Algarve em nome da atração que os próprios turistas dizem: isto já não vale nada, isto já não é o que era, isto está deturpado, gananciosos de merda, que até nós, portugueses, pelos nossos próprios conterrâneos nas épocas baixas, quando somos recebidos numa esplanada de café em Faro, por exemplo, dizem, tratam-nos mal porque sabem que a gente não vai gastar uma gorjeta tão substancial como eles estavam à espera de ganhar para ir para casa e tratarem mal a nós próprios. Está tudo interligado. Isto está tudo... Dinheiro, ponto final. Divirtam-se, algo, blá blá blá, é tudo guito. He knows everything, right? You hold him there, exactly. Meanwhile, Anna, we've had a few questions like this one from Jocelyn. She wants to know what titles, if any, will be gifted to Harry and Meghan on Saturday. Any predictions there? Well, the Queen will give Harry a title, and my hunch would be the Duke of Sussex. So it would be the Duke and Duchess of Sussex, which is well, it's available, which is the first and most important thing, and it's pretty uncontroversial. The other option, for example, would be the Duke of Windsor, and that would be that as a PR move. That wouldn't be good. The Duke of Windsor, of course, was the title that was given to Edward VIII when he abdicated because he wanted to marry the last American, of course. And we know what happened with that. She became the Duchess of Windsor, but not Her Royal Highness the Duchess of Windsor. Exactly. And what will happen to Meghan tomorrow is she will become... Desculpem. O tal gajo que saiu atrás de mim. Uma referência ao Henrique VIII, que até criou uma religião para justificar os seus atos. Só naquela.
a Royal Highness, so she will be Her Royal Highness, the Duchess of wherever She it will is. not be a princess, although I Yeah, we need to clear that. We need to clear why this won't up, she be don't a we? princess? Because you have to be made a princess. The Duke of Edinburgh, the Queen's husband, did not become a prince of the United Kingdom until he had been married for 10 years. And then the Queen made him a prince of the United Kingdom. All these things are in the gift of the sovereign. She is the fount of all honour. Those closest to her get splashed the most, and therefore that's why they get the dukedoms and the high-up things. But could the Queen on Sunday turn around and say, you're now a princess? But she won't. But Why? If she didn't do it for her husband for 10 And years, she hasn't the done Queen it for believes in tradition. And she hasn't done it for Kate. It won't. The thing is that not being a royal, she won't be a princess in her own right, even if she's created princess, because she would then be called Princess Henry of Wales. It's a mouthful. So the princess will never become before the name Meghan. It'll come after the fact. She will be, as of tomorrow, Princess Henry of Wales, Duchess of whatever it is. Yes. And you may well call her Princess Meghan. We will, I'm but sure. you will be wrong. Wrong. And I say, please try and get that right. We would be grateful. We'll do our best, but don't count on it. You know. Este clipe basicamente é mais dirigido aos marxistas culturais. Aqui está uma discussão em relação a siglas perante as pessoas que são as mais, digamos, abrasivas dentro das relações, dentro das opiniões de que muitos de nós achamos o que é o tradicionalismo que devia ser mantido. Mas este tradicionalismo realístico, da realeza, como eu estou a tentar mostrar, já traz muita água no bico. É quase como uma subsistência de um negócio falido que não passa mais de um ponto turístico de atração para trazer alguma riqueza financeira, para aumentar a economia de sifão que nós vivemos na Europa. Aqui está um dilema. Aqui é aquele ponto em que nós temos que nos pôr, digo eu, é a minha opinião, mesmo. Temos que pôr o pé no chão e pensar de uma forma um pouco mais fria ou interesseira em termos de manutenção da tradição, porque será que eu podia estar a dizer assim de uma maneira? Há tradições e tradições, e a tradição da realeza não é a tradição do povo. E a realeza já deu o que tinha a dar, e hoje em dia podemos substituir a realeza por elitismo, por pessoas que são absolutamente sociopatas, no mínimo psicopatas com bom exercício de funções, que não estão preocupadas com mais nada. E só para culminar, apesar desta tese ser absolutamente insana, e se calhar já perdi alguém pelo caminho enquanto estou a dizer isto, será que este casamento real tem alguma implicação com o Brexit? Tem alguma implicação económica, como os 2 primeiros clipes e depois a continuação da farsa em nome da tradição? Porque a tradição vem do povo, não vem das elites. As elites dão cabo das tradições a toda a gente, na minha opinião, muito humilde, generalista. Obviamente que há exceções, mas, por favor, se isto não passa mais de um business plan, este casamento da treta, e lembrem-se que se houver um eventual divórcio, porque nem sequer dentro das leis da realeza, que dentro da monarquia inglesa não tem dado muitas provas, à exceção do colateral financeiro, mesmo, que é uma coisa de tomarem atenção. Por isso é que tiveram a liberdade de todos os periféricos, como a Irlanda e a Escócia, nunca terem podido num referendo, mais quererem votar na independência e até os próprios votos não terem sido contados democraticamente, ou cada vez que há um referendo a resposta errada nunca é aceite, dentro das elites / a realeza europeia, que só está preocupada com as finanças para bem da economia, sempre a mesma desculpa. Será que existe alguma relação entre o Brexit e este casamento real? Será? In this time of Brexit, the royal wedding is a windfall for an economy that appears to be stagnating at present. And it isn't just Windsor here that's benefiting. According to one bridal website, during the wedding, there'll be 8,000 street parties up and down the country, at which 1.5 million cucumber sandwiches will be devoured. So it's safe to say that this is a moment of unrestrained joy in the British cucumber industry. Espetacular. Não passa de mais um ato em relação à manipulação da percepção pública
para bem das finanças devido às economias locais. A economia é apontada localmente, o sistema financeiro está a ser gerido globalmente. E esta é que é a parte triste, que parece que passa ao lado. Eu quando faço o passo assim a minha mão pela cabeça, tipo, passou-te mesmo ao lado. E eu posso estar absolutamente errado, mas porra, epá, eu sei que porra no norte é um grande palavrão, mas meu Deus, também não vou conspurcar uma palavra assim. Xissa, pode ser? Epá, fogo. O mundo anda-se a gerir pela ganância. Estamos a ser iludidos. Tudo perdeu o sentido. Vivemos num tempo absolutamente insano. E o mais fácil que pode ser feito é dizer, por exemplo, insano sou eu. Ótimo. Eu que sirvo de Oswald. Quer lá saber, isto está tudo derivado do mesmo pacote de manipulação geopolítica a nível global, seja guerras, seja tecnologias, seja casamentos reais. As pessoas nem percebem, pela ideologia que defendem, o quão hipócritas são em certos eventos, que representam exatamente tudo o que faz com que muita gente seja shadowbanned e seja bloqueada, seja etc. Isto é o cerne da questão. Soberania intelectual. Toda a gente está interessada em lugares de poder em sacar-te mais um tostão. E nós aqui andamos como peões, armados em parvos, a bater palmas a eventos que não têm qualquer tipo de valor, sem reiterar novamente que basicamente aquele príncipe é um filho bastardo, sem falar que a princesa não tem direitos de realeza porque vem de um continente diferente com 2 divórcios em cima. Hello! A Bela Adormecida, o filme da Disney, a ilusão que as mulheres têm. Obviamente que eu, como príncipe, também me havia de apaixonar pela Bela Adormecida. É boa, é gira, não fala, está a dormir, é um sex puppet. Ótimo, quero ela para a minha rainha. Não há de se intrometer muito com a minha vida e eu, como um cão com próteses testiculares, consigo largar toda a minha frustração sempre que eu queira. É isso? É esta a interpretação feia que eu tenho que fazer em relação ao mundo que a gente corre? Mas na boa. O alucinado sou eu, mas pelo menos não sou doido o suficiente para ter acompanhado o casamento real dentro deste contexto. E agora vamos partir novamente para a tecnologia. Vamos falar do Elon Musk, o homem do capachinho, o homem que anda a pôr os caixões mais sofisticados no espaço, deve ter estacionado mal o carro em cima de um foguetão, não dá para perceber. Vamos então, pronto, já passei clipes anteriormente, carros automatizados a atropelar pessoas e etc. Mas depois vem a opinião pública, os acionistas e realmente este projeto que eu continuo a achar que enquanto um carro não tiver autonomia superior ao carregamento em relação à distância que tu possas percorrer, porque o mundo não é como a Holanda plana que dá para andar de bicicleta na boa, isto vai tudo passar assim por um... E nós estamos a perpetuar a estupidez... Estamos a perpetuar a estupidez com o futuro. E lá porque muitas baleias comem sacos, não ponham plástico na prateleira, eu agradeço, na boa, por mim, continuava a ser tudo em vidro, e o vidro vai ao fundo e a baleia não o come, não sei qual é o problema, o vasilhame valia mais, e agora o Pingo Doce quer fazer com que tu enchas a tua garrafa com um desconto, porque eu continuo a achar que numa garrafa litro e meio de água pagas mais pela embalagem do que pelo produto, porque os nossos próprios serviços de saneamento de águas continuam, por mais dinheiro que a gente injete pelo cu acima deles, a não proporcionar realmente a qualidade de água que se calhar nós devíamos viver, fora o escândalo daqueles 319 litros de água que a ASAI apanhou, porque a ASAI só serve também para apanhar marcas contrafeitas, é a polícia da corporação a nível da União Europeia para sancionar toda a gente que anda a imitar marcas que andam a vender o seu produto excessivamente caro em troca do nosso dinheiro, que é sempre o cerne da questão. Vamos ao Tesla.
eu próprio já estou assim um bocado sem saber o que raio de clipe é que vem aí, mas são 3 clipes, juntei-os por alguma razão, foi na semana passada, já tanta coisa passou só numa semana devido a esta conjuntura económica que obriga as pessoas a perderem o foco em relação ao que realmente interessa. Vamos ouvir este clipe então, eu depois divago a ver se me relembro o porquê que eu o compilei e mais os outros 2. And these are the kind of tweets that people will look at and they'll say, hey, this is a great idea if he ever actually creates some kind of a portal, if you will, where you can check out whether or not stories that are reported about Tesla are factual and accurate according to Elon Musk and Tesla. Here's what he tweeted out within the last 10 to 15 minutes, essentially saying, problem is that journalists are under constant pressure to get max clicks and earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn't advertise, but fossil fuel companies and gas/diesel car companies are among the world's biggest advertisers. The implication of this one, and here's another one, going to create a site where the public can rate the core truth of any article and track the credibility score over time of each journalist, editor, and publication, thinking of calling it Pravda. And you guys know what Pravda is. That is linked with Russian journalism. The problem with these tweets in terms of the suggestion that there are some reports that are out about Tesla that are negative because quote-unquote mainstream media is owned by fossil fuel companies or big automakers. Guys, you and I have been in this business a long time. I'm not sure I've ever come across a journalist who has said, well, you know what? It'd be good to do a negative story on Tesla because a particular automaker advertises with us. I've never heard of that. I've never seen that. Que comentário tão ingênuo. Então o homem pôs as cartas na mesa e depois duvidou da sua própria tese para defender como porta-voz da Tesla o que ele estava a dizer autenticamente. What? Vamos continuar a ouvir. O nível da hipocrisia. Epá, isto tem que ser ouvido. As palavras têm que ser ouvidas com atenção. As palavras interessam. A língua interessa. Olhem só a hipocrisia do que este homem acabou de dizer numa sequência tão curta. Tão curta, de que se contraria... O que é que nós tiramos daqui? Ele está a tentar salvaguardar uma empresa, a dizer que os mídia reportam factos falsos consoante o interesse, porque o lobby das gasolineiras é enorme, e nós sabemos disso, não é? Quer dizer, os preços dos nossos combustíveis em Portugal, junto com a inflação, junto com os ordenados que oferimos, junto com tudo, por mais estatísticas que apresentem, acaba por ser tipo do... Está no top da União Europeia em relação a tipo a despesa e o que nós oferimos, mas depois aquele fosso financeiro tão grande para pessoas que sem valor oferem tanto, e estatisticamente que as pessoas caem sempre na merda da estatística mediana, porque realmente há tanta gente a ganhar tão bem mais do que tanta gente que está a ganhar tão bem menos, que ultrapassa em números e estatisticamente soa bem. Mas na realidade não soa nada bem. Estamos a ser absolutamente enganados. E os cofres do Estado, em vez de exigirem aos 3 grandes para pagarem os passivos sob a desculpa que têm grandes ativos, fuck you. Mesmo absolutamente estamos a ser enganados. E isto é mais um pormenor absolutamente ridículo. E por favor, não venham com esta merda do futuro ser carros elétricos, porque quem paga a conta da eletricidade sabe que não é tão viável quanto pensam, e a autonomia e a capacidade de deslocação e tudo e mais alguma coisa ainda têm muitos problemas a ser resolvidos, fora o peso extra que metem num qualquer veículo que tenha baterias, que dá cabo da própria autonomia e etc. Mais vale começar a investir em extensões gigantescas. Eu comprei uma extensão de 300 km para poder circular em Portugal, e Portugal é um país pequeno, rico, absolutamente rico, mas em termos de dimensões, por isso é que cada esquina é uma cultura rica que temos que aprender. Portugal é tão... Epá, eu nem sequer imagino como é que é possível, mas alguém se vai pôr à estrada com um belo carro elétrico. Vamos visitar a França, porque vamos lá chegar daqui a 15... Isto é um retrocesso. Existem tecnologias melhores, suprimidas, e se não fosse estes subsídios, destes
pseudo-ecologistas, eurodeputados a imporem às corporações estas soluções que não são solução, são um atraso, são um retrocesso tecnológico, porque as gasolineiras realmente têm nas gavetas várias patentes alternativas bem mais viáveis que a porcaria da energia elétrica. Se a gente andasse a pagar 1 cêntimo ao quilowatt, eu ainda ia por aí, mas não dá. Ou então temos que ter 2 carros, um à carga, um para andar. E quando o outro acabasse, o da carga devia parar instantaneamente numa... Como é que vamos gerir uma economia com uma autonomia tão baixa? As octanas da gasolina realmente são mais potentes do que a eletricidade. É um grande arranque, mas se for sempre a subir, viajamos 3 horas. Há aqui muitos problemas e depois a implementação da tecnologia acaba por também ter o seu calcanhar daqueles, porque basicamente vamos começar a viajar em carros elétricos que são como um smartphone com rodas. E o Big Brother vive à nossa volta e nós não podemos andar mais ou parar naquele sítio porque a base de dados assim o dita que tu não podes por devido a problemas de saúde, porque até o António Costa põe toda a gente a correr para salvar dinheiro ao Sistema Nacional de Saúde. Isto anda tão... Isto anda tão... Eu nem sequer tenho palavras para esta insanidade. Mais vale passar um atestado de insanidade a mim próprio e sentar-me e regurgizar-me esta noite com um jogo qualquer que dê e achar que o Ronaldo é o melhor do mundo, que representa-me a mim, que não representa em nada. Aliás, só representa é mais impostos que eu tenho que pagar porque ele recusa-se a pagar dentro dos seus próprios o que devia, a sua fatia. E cá estamos nós a perpetuar este futuro da treta. And yet at the same time, Elon Musk feels like his company does not get a fair shake by a number of the mainstream publications. Ben Callow was out with a note today from Baird saying, look, there's too much negativity surrounding Tesla and its stock, and people are overlooking the fundamentals that are there. So this is Elon Musk once again saying the true story as he sees it with Tesla is not being accurately reported. Muita ajuda tem ele. Muita ajuda tem ele. Para estar a produzir carros de luxo sem autonomia nenhuma, sem versatilidade, sem tudo o que exigem à massa laborial em Portugal para pagar a dívida que a Europa diz que a gente deve. Devido a esta moeda única que não tem nenhum valor inerente, o Elon Musk está a pagar o preço que nós estamos todos a pagar. E lembrem-se que existe uma indústria automóvel completamente por trás, já com imposições da União Europeia, que todos os fabricantes até 2020 têm, que são malucos, absolutamente malucos. Eles querem parar basicamente a fluidez da economia em nome do bem ecológico, para arruinar financeiramente todos os Estados-membros, para chegarem aqui o quê? Os chineses e comprarem a gente a preço de saldo de a Espanha e ainda bem que a Catalunha quer bazar e a Inglaterra que passa e quem me dera a mim que Portugal voltasse a ser soberano. Mas não existe nenhum tipo de soberania em qualquer país se não tiveres a tua moeda com o teu colateral, com o teu fator de valor nominal. Não dá. Assim não dá. E até o Elon Musk, vive à conta de contribuições tipo de gente do calibre de George Soros, está-se a dar mal porque os próprios consumidores, além deles não conseguirem dar vazão, como clipes que eu já mostrei anteriormente, da linha de produção ser tão automatizada que o fator humano fazia tanta falta que não conseguem produzir os carros em relação à procura, a própria procura já está a abrandar porque quem já tem os poucos carros que eles conseguem produzir, a promessa caiu um pouco em vão. Isto é mais um daqueles esquemas tecnológico-financeiros que agora que está a morder os pés dos acionistas, o Elon Musk está sob ataque, não é? Mas nada o impede de pôr um Tesla num foguetão e lançá-lo para o espaço. Para quê? Para fazer lixo? Para fazer lixo? É isso? Não chega... Quer dizer, em nome da ecologia planetária,
alegadamente, vamos fazer lixo para o espaço. E para mim tudo bem. Desde que, pá, mandem o lixo contra o sol, que aquilo queima num instante como quem queima uma vela num bolo de aniversário. Mas pronto, vamos continuar a ouvir este problema. E com alguma relação, já agora, com o Trump. Absolutely right to state that point. Clearly, there is a significant firewall between the kind of advertising sales departments of any news organisation and the journalists themselves. And for him to imply otherwise completely misses the integrity and the point of various news organisations. Either way, I guess in a sense, his rant and ramble here on these tweets is not dissimilar from something we hear from the president quite often, that he feels like he's a victim of fake news. Correct. And much like the president, when Elon Musk feels that either he or his companies, particularly Tesla, are being attacked unfairly, he doesn't sit there and take it. He fires back and goes after those who come after his company, and he goes after them with... Ouviram? Basicamente, a comparação entre o Trump e o Elon Musk foi tão grande em relação a como as notícias digamos, põem, contextualizam de certa maneira. Até o Elon Musk, o filântropo que vive das contribuições de todos os milionários que querem patrocinar estas taxas de carbono e esta ecologia absolutamente falsa em termos de legislação real. O Elon Musk está a ter queixas iguais às do Trump. O Trump, o mais ostracizado pelos mídia. Mas que cambada de hipócritas. The vengeance. And now his supporters and investors in Tesla, they love it because their belief is he is fighting for his company. Here's another one of his tweets. Even if some of the public doesn't care about the credibility score, if he were to make up credibility scores, the journalists, editors, and publications will. It is how they define themselves. So again, it gets back to his belief that a number of media outlets do not accurately portray Tesla and the development of its vehicles, where they are with the Model 3, etc. Mas isto serve como um modelo apologista em relação ao Elon Musk, que anda a brincar com o dinheiro de investidores que basicamente, se calhar, até andam a lavar o seu dinheiro na sua fundação, porque é para isso que as fundações servem. E ele próprio também sonha um bocado alto demais. Vejam lá o desespero de ser associado com um sintoma que os mídia fazem ao Trump. Estão a perceber o significado disto, que é sempre a mesma treta, como ao casamento real, como ao leite de barata, como às próteses para os testículos dos cães. É tudo uma questão de economia e finança. Finança e economia. A nossa vida não vale um corno. Enquanto a gente tiver dinheiro para pagar, somos tipo, entre aspas, respeitados por quem nos governa, mas desde o momento que nós nos tornamos uma despesa para o Estado, meu Deus, sai da frente, porque até o cão tem mais direito do que tu. E as comparações acabam por cair num patamar tão... Eu nem sei o que é que chamar. Nós vivemos um tempo de hipocrisia tão grande que nem sequer dá para acreditar em seja lá o que for. Nós temos que usar basicamente todo o nosso poder intelectual e crítico e pensar com o coração. Porque, sinceramente, isto é completamente abominável. Estamos a viver tempos. Eu estou aqui a interligar várias coisas, mas são coisas que estão interligadas em nuance. É isto. O que interessa é quanto é que tu consegues dar à geringa. Quanto é que tu pagas. Enquanto pagares por esta merda toda, por todos os nossos erros, por toda a gente que entra por aqui, por toda a gente que tem habitações sociais, por toda a gente, pelas guerras que a gente, como aliados, em teu nome, em nosso nome, em meu nome. Não. E quando eu precisar, não tens direito a nada. Vai-te eutanasiar ali para o lado. O quê? Sim, o teu cão fica vivo, tu morres. Hã? É isto. E o futuro da ecologia é o carro elétrico. Pum, toma lá. Afinal, o Elon Musk é como o Trump. É?
Por causa do quê? Guito. Enquanto tu rendes, és o maior. Quando deixas de render, és uma merda. Sempre a mesma coisa. Perpetuamente. Sempre foi assim. Há de continuar a ser assim. E as pessoas têm que acordar para a realidade da situação. Tens dinheiro para pagar a tua vida, tu vives. Quando tornas uma despesa, tu és o inimigo. És Al-Qaeda, és ISIS, és Elon Musk, és Trump, és Tesla, és tudo, és a mau. Corta. Este gajo já não paga o ar que respira. É incrível. Estamos neste ponto. Mas espera... O maior do mundo, Portugal vai ganhar, o Mundial vem aí, distrai-te, oh meu homenzinho, vai, não pensem nestas coisas. O que é que eu estou para aqui? Não vale a pena. Que shit, Benfica lava dinheiro, repassados pelo Porto, fuck it, não, a portas 18, o que é que isso interessa? Tanta corrupção, não, está tudo mal, não. Eles estão a dar dinheiro a ganhar. Porque não pagam impostos, a gente paga tudo, a gente sociabiliza os passivos dos clubes, a gente sociabiliza bancos, a gente sociabiliza estes ladrões todos. O Salgado está cá fora, o Sócrates está cá fora, o Ferro Rodrigues é presidente da Assembleia. Não, como é que é possível? A gente paga tudo. Enquanto tu tiveres dinheiro para pagar, cala-te e marcha. Quando deixaste de ter dinheiro para pagar, já temos os partidos de esquerda a tentar pôr a eutanásia em prática. E acreditem que a eutanásia é um assunto que não devia estar nas mãos do Estado, devia estar nas mãos do indivíduo. Não ponham nas mãos do Estado a decisão da tua vida, porque eles vão tomar depois, aos poucos, por razões financeiras, a tua própria vida como despesa. Esse é que é o perigo. Se eu defendo a eutanásia, eu defendo a eutanásia a nível individual. Eu vivo num quarto andar, se quiser, eu posso fazer a minha eutanásia já em 2 segundos. É só saltar. Mas agora pôr nas mãos do Estado, sabendo eu como eles operam, sabendo eu quem são os patrões deles, sabendo eu os interesses, sabendo nós o que é que eles querem. Eles querem despesa, eles querem finanças, eles querem rentabilidade, flexibilidade. Os cães podem viver e a gente tem que morrer. Vamos beber um shot de leite de barata enquanto eu vou migrar para outro assunto. Itália. Será que eu tenho aqui a porcaria do clipe de Itália? Não, França. O de Itália fica para o próximo podcast. França. O Maricon. Eu chamo-lhe o Maricon. Pronto. O Macron. Que até o Obama se falam em colusão. Eu ainda me lembro do discurso do Obama, tipo, não votem na Le Pen, Maricon, é que é bom para todos, e tal e coisa. E só assim, aqui entre nós, o Obama vai abrir um estúdio cinematográfico. Ele vai abrir um negócio pela primeira vez. Ele vai ter um estúdio para produzir filmes. Trust me. Googlem essa merda. Eu sei, isso não dá na televisão, mas... Basicamente, o que é que vai sair daquele estúdio, não é? Mais marxismo cultural, tudo bem. Agora, o Maricon. É mesmo assim, o Maricon. Ele que me ofenda também, se um dia ouvir falar de mim, que é que se lixe. O Maricon, com as políticas dele, a enterrar a segurança social francesa, que sempre foi bem forte, e nós portugueses, imigrantes, bem sabemos disso. Não é o meu caso, mas a realidade por ali não anda a ser reportada, pois não. Vamos ouvir como é que, visto que até Paris já se tornou num antro de migrantes que já não dá para circular à noite, true story, a reação dos franceses, quando passa nos nossos mídia, os nossos prostitutes, pagos a grandes cheques dos nossos dirigentes em Bruxelas, que são pagos por corporações que só têm no interesse deles
vender o seu produto. Tens of thousands of people have again protested across France over President Emmanuel Macron's economic reforms. In Paris, there were around 40 arrests after protesters clashed with police. The protests were called by 60 unions, political parties and associations. One union put the turnout at around 80,000, whilst the police estimated 21,000. But however large the protests, Macron says he won't surrender. And some of his reforms, such as getting rid of job-for-life contracts at the state-owned SNCF railways, are supported by most of France, polls have revealed. Also on Saturday in Lyon, an anti-Macron protest merged peacefully with an anti-Nazi one. No arrests were reported. Unions representing nearly 6 million public sector workers held strikes last week, and more are expected across France. E pronto, esta é a democracia europeia, não é? O povo não está a gostar. O Macron basicamente está armado em Bruno de Carvalho, como se a França fosse o clube dele, porque não saio mesmo que o povo esteja a protestar e as minhas reformas vão avante, e quero lá saber, mini ditador, que basicamente é mesmo um dos subordinados dos nossos verdadeiros patrões, que está a fazer um bom trabalho em última instância. Por isso a democracia, neste caso, como a União Europeia gosta muito de lhe chamar, não funciona. Aqui a vontade do povo não interessa, porque o povo não está a ter a vontade correta. É tudo muito bonito e muito democrático, enquanto continuarmos a jogar as peças no tabuleiro de xadrez na direção que eles estão à espera que nós façamos o nosso jogo para terem uma vitória fácil. Porque nós estamos a jogar um jogo em que o tabuleiro foi apresentado por eles, e esse tabuleiro chama-se o euro. É logo a base de tudo. E agora vamos dar um salto à Turquia, então. Desde o princípio do podcast, desde a sugestão de beber leite barata, desde as próteses caninas testiculares, que não passa de... O que é isto? É sempre o sugar mais dinheiro, rentabilizar mais um produto, usar um recurso de uma forma criativa para convencer estas mentes que deviam estar bem mais sofisticadas do que estamos, generalisticamente falando. Por isso é que estes tópicos acontecem, vêm mais depressa do que eu posso passar tempo e vocês a ouvir a falar deles, porque nós sabemos isto não é nada de novo. Isto não é nada de novo. E desde o princípio desta crise de migrantes, e pronto, mais 1000 salvos, e por um lado bombardeamos-nos no país deles, mas se eles se puserem a caminho para o nosso, temos a obrigação de os ir salvar. Isto é uma confusão tão estúpida, que só... E depois lá está, as pessoas tomam fações sem ver o grande retrato, o porquê de tudo, o mecanismo. Temos tudo na mão, temos os livros de história, temos opiniões, temos os documentários, temos audiobooks, temos tudo. Ninguém para um bocadinho às vezes e pergunta-se, mas porquê que este efeito e esta reação, e de onde é que isto vem? Porque isto realmente, por mais que eu adore o meu país, que adoro o meu país, o mundo anda mesmo a governar, e não é o mundo, o planeta, com os seus países independentes e soberanos em conjunto, não. Há aqui uma força que vem por trás, há aqui mecanismos, e a tecnologia só fez com que isto andasse cada vez mais depressa. Nós estamos a viver história a um ritmo cavalgante. De repente este dinheiro inventado pode ser guardado num disco rígido, e por uma mera transferência eletrónica poder comprar uma ilha na Grécia, porque foi tombada através do regime económico. E o que é que o Erdogan na Turquia faz? E eu não gosto de nada. Mesmo. São do país mais responsável de largar estas embarcações ilegais pagas a peso de ouro por cada lugar ocupado, enquanto recebe cheques da Merkel, que são os nossos cheques, diga-se de passagem, que é o que faz com que Portugal ainda fique mais escravo e a Troika venha cá cada vez mais, porque ela toma decisões que são altamente destrutivas para a cultura, a civilização, sistema financeiro inventado da Europa. Mas parece que o objetivo só pode ser esse. Parece que é mesmo explodir com isto. Vai ser mesmo rebentar isto. É mesmo a disparidade entre as elites. É que já nem é uma questão de riqueza, de ser bilionário ou trilionário, já é uma questão de quanto dinheiro inventado é que tu conseguiste adquirir para o teu lado. Porque já há tantas décadas que não há o dinheiro que o país diz que tem, como por exemplo orçamento. A maior parte dele vive dentro de computadores. Muito pouco dinheiro físico existe em relação à riqueza apresentada dentro do país soberano, que diz que tem aquele dinheiro em circulação. Não está bem assim em circulação quanto isso. Muito dele está inventado, não passa de dígitos.
E estão sempre a propagar-nos cada vez mais com sistemas de pagamento eletrónico, do qual qualquer dia já nem sequer temos o anonimato de pagar uma compra com uma nota. Que ainda é mais um daqueles últimos. Além da vitória dentro da ilusão financeira que vivemos, há de ser o último reduto de toda a nossa vida estar numa base de dados em todos os passos que nós damos, porque até uma pastilha vai ficar registado para sempre num terminal. Facilmente acessível, para depois até o médico dar o diagnóstico que olha para os nossos hábitos, porque foram todos compilados dentro de uma categoria que os burocratas inventaram para não gastar tanto dinheiro de despesa, mas nunca deixam de passar o cheque para estes sistemas estarem no ar, que são mais caros do que a saúde que podia valer a toda a gente. Voltando ao Erdogan. Na Turquia, que é um país muito problemático em termos do que está a acontecer com os migrantes na União Europeia, é um grande ponto de partida que, em vez de, sei lá, as forças de segurança se calhar deviam, em vez de fazer um bloqueio para não fazer com que tanta gente morresse na travessia com falta de condições, não. Andamos a gastar os nossos recursos a resgatá-los e a trazê-los para aqui. Mas não falhes o teu IMI. Porque tu nasceste aqui e não tens os direitos que eles têm. Mas enquanto eles estão lá, somos aliados dos países que os bombardeiam. Boa ideia. E já agora, adivinha quem é que paga por isso tudo? Tu. Com dinheiro que é inventado? Claro que sim. O que é que o Erdogan, espetalhão, até anda a fazer? Que anda a jogar o jogo duplo do dá cá o cheque e envia-os para cá na mesma. Depois, tal como um relógio partido, dá as horas 2 vezes certas ao dia. Isto é mesmo uma das bases do problema. E este gajo já está a tomar medidas. Prediction. E que se calhar a Turquia não tarda nada, começa a ser bombardeada. Eu já ouvi esta conversa historicamente e recentemente, muitos lados, quando se começa a bater neste ponto, este é o ponto que começam a cair as bombocas em cima de ti. Gaddafi, anyone? Só para não recuar mais do que isso. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has urged citizens to convert their dollar and euro savings into lira in an attempt to shore up the foundering currency. The Turkish lira has lost some 20% of its value this year, hit by investors' concern about the strengthening influence of Erdogan on monetary policy. We are aware of the game being played against us and we're fighting it with the tools we have in hand, he told an election rally. Being a Turkish national means you should first protect your own currency. Here's my request to my people, don't believe in rumours and protect your own currency. Shoppers and market traders are feeling the pinch from the decline in the currency and double-digit inflation. The ailing Turkish economy has emerged as a key issue as Turkey heads into presidential and parliamentary elections next month. Mas aqui está, claro que a parte final foi logo naquela a mostrar como é que vai ser o ambiente nos mercados, porque estes mercados, obviamente, se isto um dia ficar um bocado melhor, vai ter mesmo que ruir até ao fim. E quem vai ficar a chorar, porque sobreviventes já somos nós, é só até que ponto é que nos conseguem empurrar até à pobreza para a gente se revoltar. Quem vai sofrer mais vão ser as elites que perderam de repente o seu poder financeiro e não sabem sobreviver. E quanto mais depressa acontecer, menores as consequências vão ser. E a parte final, obviamente, que é esse o pânico que provoca, mas havia de ser engraçado Eu não sei se havia de ser engraçado. Havia de haver mortes. Isto é muito sério. O que ele acabou de dizer, o que fala é que o Erdogan é tão alguém que lhe passa um cheque, ele muda já de opinião num instante, como a gente sabe. Pode ser calado ou comprado muito facilmente. Eu não sei se ele é assim tão nacionalista dentro da Turquia para levar realmente avante ou se é simplesmente um político. Não confio muito nele, mas é este o discurso que é perigoso. Este é que é o discurso que é perigoso. É exatamente aqui. O dinheiro. Ele que está a promover, troquem o euro, troquem o dólar. Os mercados vão decidir. Mas não, foi isto. Isto já aconteceu historicamente tantas vezes. E o derrotado é sempre o homem que fala assim. Em particular até o homem que depois de dizer uma coisa assim o faz durante um tempo. Que isso não pode acontecer outra vez. Mesmo. E eu sei que alguém está a perceber. E pronto, e fica assim. Já acabei o meu leite de barata. Vou ali à loja escolher umas próteses caninas e fica assim o meu podcast. O próximo, espero gravá-lo para a semana, mas
Eu vou ter que mandar aqui um reformulance na minha máquina. Eu, assim que publicar este, vou instalar um SSD novo e formatar e começar de novo. Tenho que fazer backups tudo. Vai ser um processozinho. Tenho que dar uma limpeza aí nas ventoinhas, que aquilo já está... Ele está sempre ligado, enfim. Mas pronto, a ver se para a semana gravo o próximo e trago lá o tal clipe da Itália, para ver como as elites também andam preocupadas com este partido que está a estremecer os alicerces do verdadeiro poder. Por isso é que não se fala nisso, não é? Daquelas tais coisas. Depois para a semana a gente vê. Um brinde a todos e viva Camões. Até ao próximo.